Fala família TW, tudo bem? Iniciando hoje mais um vídeo pro canal e eu já venho agradecer a todos que já estão inscritos, ok? Pessoal, é o seguinte, hoje eu vim tirar uma dúvida da galera que quer dar uma economizada, né? Antes de fazer um teste em uma mesa proprietária de Forex. Eu trouxe duas mesas, né? Duas mesas que são, assim, as mais conhecidas, as que tem mais marketing e as que tem mais prova de resultado dos traders. Ou seja, são mesas que pagam bem, são mesas proprietárias que tem um suporte que atende, enfim. E eu nunca vi nenhuma reclamação referente a essas duas mesas, ok? Só para deixar claro. Então vamos lá. Referente a MyForexFund e FTMO, as pessoas querem saber o seguinte: qual a melhor mesa proprietária de Forex e qual é a mesa proprietária de Forex mais barata, né? Essa é a pergunta que a galera mais faz. Pessoal, nem sempre o barato é o melhor. Às vezes até o barato custa caro. Mas também nem sempre o mais caro significa que é melhor. Por quê? Porque o mais caro é justamente por conta do marketing, tá? Eu vim trazer hoje aqui para vocês dois testes, tá? Pra gente ver referente a custos, tá? Que é referente ao teste de 10 mil dólares e ao teste de 20 mil dólares. Ambas as empresas fazem esses testes para disponibilizar esse capital para vocês, mas a gente tem que entender um pouquinho a fundo. Primeiro, o período de trading. Gente, o período de trading é o tempo total que você vai ter para passar naquele determinado desafio ou fase. As duas empresas, existem duas fases. Uma que é a fase de validação, ou seja, você vai ter 30 dias para operar, e segundo é a fase de verificação, que você vai ter mais 60 dias para operar. Nessas duas fases você tem que passar em média. Então vou deixar até um vídeo aqui no canal para depois você acessar e ver referente. Ambas as empresas, pessoal, vocês têm que entender que as metas elas são muito importantes. Para quê? Para validar o trader, para saber se ele é apto a receber aquele capital. Porque não adianta você fazer um teste de um capital de 200 mil dólares se você não consegue operar, se você não sabe operar, não faz sentido. Ninguém vai botar esse capital na sua mão. Então é como se fosse uma medida de segurança. E ao mesmo tempo que ela segue esse capital mais rápido, porque vai ter muitas pessoas que não vão passar, e isso consequentemente vai gerar um caixa para a empresa, vai ser dado para quem? Para os pacientes. Lembra daquela regra que a galera muito fala? O mercado pega o dinheiro dos impacientes e dá aos pacientes. É exatamente isso que a MyForexFund e a FTMO faz. Pega o dinheiro dos impacientes, que vai lá, não são consistentes e já querem fazer testes, e dá para os pacientes, que é aquela galera que já é consistente, vai fazer o teste porque é consistente e sabe que vai passar. Beleza? Então na primeira fase, 30 dias para você passar, sendo que você vai ter uma meta. Na FTMO você vai ter 10% e na MyForexFund 8%. Na segunda fase, ambas vão ter uma meta de 5%, ou seja, você vai ter que fazer 5% sobre o capital total. Se você estava operando um capital de 10 mil dólares, você vai ter que fazer 800 dólares para passar na MFF na primeira fase, e depois você vai fazer mais 500 dólares para passar na segunda fase. Ok, pessoal? E aí vai indo, tal, cada empresa tem um scale plan diferente, enfim. Só que existem algumas regras também a tempo mínimo de trade. Ou seja, não adianta você chegar na mesa e passar no mesmo dia. Isso não te dá garantia nenhuma que você é um cara consistente. Então ela tem um tempo mínimo. Em todos os testes que eles fazem, eles colocam um tempo mínimo de 10 dias. Ou seja, vamos supor que você passou hoje na mesa. Você ainda tem 9 dias para operar para saber se você é consistente. Ok? Ou seja, tem muita pessoa que passa no primeiro dia, só que depois do primeiro dia eles reprovam. Tá? Então, eles acabam tendo algum deslize emocional, etc. Então, uma dica que eu dou pra você é que se você passar no primeiro dia, dica extra, tá? Você começa a operar só com um lote mínimo, tá? Só pra bater os últimos dias lá. Não há nada de errado nisso, tá, pessoal? Estamos seguindo as regras. Então, vamos lá. Referente ao drawdown diário, é a sua perda máxima diária. Ponto. Em porcentagem, tanto a MyForexFund quanto a FTMO é 5% o seu máximo de perda diária, tá? A FTMO, a sua perda total, ou seja, o seu drawdown total, a FTMO aceita apenas 10% do capital total. Se você estava operando um capital de 10 mil dólares, em determinado momento você perdeu 500 dólares, você vai ter que parar naquele dia. Por quê? Porque é a sua perda máxima do dia. Só que se tu perder 1.000 dólares, você já está desclassificado, tá? Você está totalmente desclassificado. A MyForexFund, por ser uma empresa, não vou dizer que ela é top 1, mas vou dizer uma empresa que está querendo tirar clientes de outras mesas proprietárias, eles deram uma regalia. Qual é a regalia? Eles fizeram o quê? Eles aumentaram o drawdown total. Ou seja, hoje o drawdown total na MFF é de 12%. Então, eles te dão 2% a mais em todos os desafios. Ou seja, é um espaço a mais para o trader, tá? Então, eu dou um ponto para a MFF por isso, ok?
Já na fase de verificação, que é a fase do gain, da sua meta de gain na mesa, a MFF ela pede menos também, ou seja, a MFF ela pede 8%, enquanto a FTMO pede 10%. Ou seja, se tu quer operar um capital de 100 mil, na primeira fase tu tem que fazer 10 mil dólares, e na segunda fase tu tem que fazer 5 mil dólares. Como eu expliquei aqui, a segunda fase é 5%. Já na MFF, na primeira fase você tem que fazer um capital de 10.800 dólares, na segunda fase 500 dólares, ok? Agora vamos falar sobre preços, tá? Sobre preços, é praticamente óbvio que a MFF é uma empresa mais barata. Ela é uma empresa que está buscando mais clientes, mas a FTMO é uma empresa mais cara, mas consequentemente é uma empresa mais segura. Por quê? Porque ela gera mais caixa. Se ela gera mais caixa, ela tem mais dinheiro para pagar. Então vocês têm que levar em consideração isso. Eu estou sendo muito honesto referente a esse review que eu estou passando para vocês. Quando você vai fazer seu primeiro teste, se você é um cara iniciante, está fazendo seu primeiro teste hoje, o que eu recomendo para você é, vai para a MFF. Por quê? Porque o preço do teste da conta de 10 mil dólares na MFF é 50% menor do que o preço da FTMO. A FTMO tem um preço de 171 dólares, enquanto a MyForex Funds tem de 84 dólares, ou seja, 50% mais barato. É um desconto, né, pessoal? Quando você vem no capital de 20 mil dólares, você pode perceber aqui que há também uma diferença, né, pessoal? Uma diferença assim grande, né, pessoal? Então a MyForex Funds tem os preços mais baratos e mais acessíveis, isso eu vou mostrar aqui e vou provar para vocês. Vocês podem acessar aqui também referente ao capital de 50 e 100 mil dólares. As regras vão continuar sendo a mesma. 5% para drawdown diário, 10% para o drawdown total, 10% na meta da primeira fase e 5% na segunda fase. Isso na FTMO. Já na MyForex Fund, você tem 5% de drawdown diário, 12% de drawdown total e a sua meta na primeira fase é apenas 8%. Então, consequentemente, além dela ser mais barata, ela facilita para que você passe mais rápido na mesa. Então, por isso que eu, no boca a boca, o marketing boca a boca, eu sempre falo que a MyForex Fund é melhor. Mas na prática, eu prefiro operar pela FTMO, por questão de segurança, tá? Por entender que ela é uma empresa um pouco mais sólida e também por entender que ela é uma empresa que tem mais caixa e, consequentemente, vai me pagar sem muita burocracia. Então, vocês têm que levar em consideração isso. Sobre as alavancagens das contas, ambas a alavancagem é de 1 para 100, tá? A FTMO tem de 1 para 50, que é para a conta de swing trade, que são contas acima de 100 mil dólares, ele já disponibiliza essa alavancagem de 1 para 50, mas nem sempre é assim. Gente, quando vocês pagam esses testes, vocês precisam entender uma coisa. Se você for aprovado, você passar na primeira fase, passar na segunda e tiver o seu primeiro mês positivo, você vai receber todo esse dinheiro de volta. Então tem gente que vai olhar para esse dinheiro aqui e vai falar assim, caraca, velho, eu vou pagar. Gente, só paga se você for passar. Só paga se você for consistente. E é isso que eu digo para você. É o conselho que eu tô dando para vocês, ok? Por quê? Porque depois vai receber esse dinheiro de volta, tá? Você não tem risco, você sabe que você é consistente, você tem seu gerenciamento de risco ali em dia. Então, pro último capital ali, né, que é referente quando você paga, que é o capital de 200 mil dólares. Tanto na MyForex Fund quanto a FTMO, gente, todo mundo quer ter um capital de 200 mil dólares, né, velho? Quem não quer, né, mano? Gente, se você chegar um dia aqui, eu recomendo que você diminua os lotes, opere de forma mais tranquila, de forma que você nunca quebre. Assim, vamos dizer assim, sabe? Por quê? Porque nem todo mundo consegue chegar até aqui. São muito poucos traders que conseguem chegar até aqui. Porque quando eles começam com as contas de 10 mil dólares, eles começam a se empolgar muito. Então, até chegar esse scaling plan referente aos 200 mil dólares, cara, o cara já quebrou, o cara já alavancou lote, enfim. Tem uma galera que passa na cagada e depois não chega lá. Se você passou no 10 mil, mano, você vai passar no 200 mil, pode ter certeza. Mas lembrando que você vai ter que continuar o mesmo gerenciamento do 10 mil, ou seja, vai ter que ser consistente. Então as regras continuam igual, mas o preço continua diferente. E a pergunta que se faz muito é, qual é a melhor, FTMO ou MyForex Fund? Gente, em preço, MyForex Fund, tá? Em autoridade, vamos dizer assim, mais traders que operam nela, mais provas de pagamento, FTMO, tá? E se vocês quiserem mais vídeo para que eu fale sobre outras regras dessas duas empresas e compare, eu faço. Para economizar, MyForex Fund. Para ser consistente e longo prazo, FTMO. Tamo junto? Gente, acesse esse vídeo onde eu passei na FTMO no teste e você vai saber como funcionam as métricas da dashboard. Valeu!